E este holofote a bater nos nossos olhos é para continuar. Estamos no ar e, portanto, vocês podem falar à vontade dos holofotes. Porque... É, Ok. mas é que... Está bem, é para nós estarmos com a mesma temperatura que está lá fora. Quentinhos, Ok, quentinhos. então vamos lá a isto. Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, descascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX, e aqui comigo neste podcast estão a Lourdes Gonçalves, o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. E este é o sítio onde as certezas vêm para ser desmontadas. Vamos a isto? Ora bem, mais um episódio do podcast Rasgar Ideias. Hoje estamos à conversa sobre um tema que é um tema da atualidade, como sempre, a legislação laboral, que está no anteprojeto de lei e que vai chegar ao Parlamento e que mais tarde sofrerá as habituais alterações dos deputados da Assembleia da República. Para hoje, nesta conversa, que por outros motivos é mais estressante que o habitual, estão o Manuel Graça e a Lourdes Gonçalves para nos falarem da legislação laboral. Liberal, está certo. Também liberal, da legislação laboral e de todas as opiniões que têm vindo a lume sobre dos vários partidos, mais à esquerda e mais à direita, mas, sobretudo, é uma legislação laboral que para alguns é um retrocesso, para outros retira algumas garantias e que, 50 anos depois do 25 de Abril, nos leva a algumas interrogações, algumas críticas e, se calhar, algumas pessoas consideram que é o caminho certo. Manuel Graça, hoje vamos falar de legislação laboral. Vai ser uma boa tarde. Esperemos que sim. Boa tarde a todos. António Tavares, Lourdes Gonçalves, a quem nos vê e nos ouve e, acima de tudo, tem a paciência de nos escutar. Já vão sendo alguns. Já vão sendo alguns. Ótimo. Estamos com as visualizações a subir. Muito bem. Então, olha, antes de mais, e sem entrar no tema, deixar reiteradamente os agradecimentos à Câmara Municipal de Mafra por toda esta disponibilidade e também um apontamento é que no dia de hoje, quinta-feira, dia 18 de setembro, está a decorrer desde as 9 horas da manhã no auditório Beatriz Costa, aqui em Mafra, na Avenida Principal, Avenida 25 de Abril, o debate sobre a mobilidade. Algo que é importante aos nossos dias, que conforta as próprias populações no local onde elas residem e devem ter direito, obviamente, a uma mobilidade saudável, uma mobilidade regulada com uma velocidade mais branda dentro das cidades, melhores condições Sobretudo uma mobilidade verde. Sobretudo uma mobilidade verde. E com a particularidade de aqui no auditório Beatriz Costa estar, acima de tudo, este debate, ser um debate para que todos os cidadãos, quer os que residem aqui, quer os por aqui passam, contribuam com ideias. Entrando na nossa temática muito atual. Legislação laboral. Exatamente. Muito atual, a nova tentativa de alteração à legislação laboral. Porque não nos esqueçamos as diversas alterações que o Código do Trabalho tem sofrido desde o tal 25 de Abril, ou desde a sua criação pós 25 de Abril. E, nomeadamente, a primeira grande alteração decorreu com um governo do Partido Socialista, o primeiro governo de José Sócrates, em 2005 e que acabou por ser legislação em 2009. Essa mesma legislação que introduziu a benefício das novas condições que se criavam por esse mundo fora e que a economia obrigava a esse dinamismo, vieram depois a ter, em 2012, por indicações da própria intervenção da Troika em Portugal, já com o governo de Pedro Passos Coelho,
novas alterações que de facto vieram a criar aqui alguns conflitos e cujos resíduos ainda temos hoje, como sejam o famigerado banco de horas individual. Banco de horas individual que, acima de tudo, trouxe conflitos laborais e permissão às entidades tutelares das empresas para quase voltar a obrigar os trabalhadores a que fizessem mais horas, suprindo assim algo que é essencial à dinâmica da economia, suprindo assim aquilo que é, se há necessidade de mais horas é porque é necessário produzir mais, se é necessário produzir mais é porque o número de funcionários atuais, número de trabalhadores atuais na empresa não chegam. Porquê subcarregar os mesmos e não criar mais postos de trabalho? A isto as entidades patronais preferem subcarregar os mesmos. E todos nós sabemos que a boa dinâmica laboral não assenta numa escravização de mais horas laborais, mas sim na melhor gestão. Depois chegamos a 2018 e chegamos a 2018 com a introdução de algo novo e que deve ser saudado ainda aos dias de hoje, que foi a Agenda Digna para o Trabalho. A Agenda Digna para o Trabalho é esta que trouxe uma adaptação, mas que é uma dinâmica que reconhece a pessoa como o centro, quer no trabalho, quer na sociedade. A Agenda Digna para o Trabalho, que reconhece a parentalidade, reconhece a amamentação, entre outras, mas que reconhece algo que é muito sagrado para os economistas. Os economistas dizem sempre que a atividade laboral deve ser dinâmica, as empresas devem contribuir com esse dinamismo e os culpados são sempre os trabalhadores. Sempre. Quando há uma reestruturação necessária, entre comas, os trabalhadores são os primeiros a pagar. Então, esta mesma economia, vou aqui citar um pequeno exemplo. Esta Agenda Digna para o Trabalho não é uma invenção da altura do governo de António Costa. Obviamente já existe noutros países europeus, onde de facto o aspecto social está mais desenvolvido que noutras partes do mundo, felizmente. E o que é que acontece com esse dinamismo? Por exemplo, um trabalhador que decide comprar uma casa. E todos nós sabemos o quanto isto implica em termos de custos para familiares, mas no dinamismo da própria sociedade e, nomeadamente, para os grandes glutões da economia, os bancos. Quando esta situação acontece, normalmente acontece durante as horas do expediente do dia, o trabalhador é dispensado o número de horas justificadamente para a realização desse ato. Esse ato que é um ato que é dinâmico para a família, mas é, acima de tudo, dinâmico para a sociedade. E, portanto, estamos a dinamizar a economia. Logo, é justificável, porque todos ganham aqui. O que é que em Portugal se faz? Tenta-se restringir. Esta situação do que agora vem sendo proposto à sociedade deve também merecer alguma reflexão. Com isto vou terminar, deve merecer alguma reflexão os seguintes parâmetros. Houve um fórum desenvolvido na TSF pelo jornalista Manuel Acácio. Daqui se envia um grande abraço ao Manuel Acácio e ao dinamismo que a TSF tem tido neste particular, dos seus debates diários. Não é tarefa fácil, mas com vários protagonistas sobre esta reforma da legislação laboral. E quando foi questionado o presidente da CIP para apontar uma entre as 100 medidas atualmente propostas de revisão laboral, o presidente da CIP não foi capaz de apontar uma só. O que quer dizer que as 100 lhe servem. Se as 100 só servem a uma parte, se calhar o retorno da outra parte, que somos nós, os trabalhadores, temos que arregaçar mangas e ver para onde é que nos querem levar. E pergunto, finalmente, o seguinte: se, conforme este governo diz,
e reconhece que tem havido um dinamismo da economia desde 2016 de forma consistente, se a taxa de desemprego em Portugal roça os 0%, isto é, naquela acomodação que é entre os 5% e os 6%. Portanto, estamos a falar de quase pleno emprego. Porquê a revisão da necessidade da lei laboral retirando mais direitos aos trabalhadores? Disse. E disse bem, disse agora que vamos passar a palavra a Lourdes Gonçalves. Lourdes Gonçalves, ao mesmo tema, obviamente. Ok. Em primeiro lugar, cumprimentar o painel, o Graça neste caso, o António também, todos aqueles que de alguma forma nos vão ouvir, no presente e no futuro. Nos vão aturar. Não é? E já vamos com muitas visualizações, o que é bom. Sempre a crescer, é isso que nós queremos. Quer dizer que estamos pelo menos a debater os temas da atualidade, e isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Eu, relativamente aos 50 anos do Abril e da questão do mundo laboral, vou falar de ser miúda e o meu pai ser um dos trabalhadores da Lisnave. E na altura lá em casa falava-se muito naquilo que eram os direitos dos trabalhadores e a forma como eles lutavam por esses direitos. Por isso a imagem que eu trago é sempre uma imagem de um homem sempre lutador dos direitos dos trabalhadores e sempre pronto para ajudar também o próximo. É o que eu me lembro. Hoje, o mundo do trabalho, efetivamente, é outra realidade. Não é essa a realidade de há muitos anos atrás, está diferente. Mas o Graça deixou aqui uma pergunta interessante, que é porque agora, no fundo, se vai mexer na lei laboral. Eu posso dar aqui 3 indicadores do porquê agora, provavelmente. O momento político, sem dúvida. O governo quer mostrar rapidez a implementar reformas institucionais antes do desgaste político. Nós sabemos que cada vez que se mexe na lei laboral há sempre as greves, há sempre os meios de comunicação com os movimentos das greves, e isto causa um desgaste político no governo. E como o governo iniciou agora funções, nada melhor do que agora tratar deste tema. E a verdade é que este tema também já estava a ser planeado pelo governo. E acaba por, se calhar, pensar que neste momento na Assembleia da República há uma maioria de direita e é mais fácil aprovar as medidas neste momento. Depois, a narrativa oficial é de que o mercado laboral português é demasiado rígido e, sobretudo, nos despedimentos e na contratação, na organização dos horários. Ou seja, esta é a mensagem que o governo tende a passar para a nossa sociedade, para os trabalhadores, para as entidades patronais, é que nós temos um mercado laboral português muito rígido, principalmente nos despedimentos, mas depois já vamos falar mais um bocadinho nisto. E depois o terceiro ponto é a pressão externa e a cooperação. E nós temos aqui o relatório da OCDE e da Comissão Europeia, que diz que Portugal surge como um dos países com legislação laboral pesada em termos de regulamentação, de contratação e de despedimento. E, no fundo, esta pressão externa também está sobre o governo para que seja feita esta alteração. Dizer que é um anteprojeto que o governo apresentou aos parceiros. No governo do PS, como o Graça disse muito bem, nós tínhamos a agenda do trabalho digno. Agora a AD, este governo propõe o trabalho 21. Quer dar uma visão mais de modernização e liberal. Pronto. Pois. É esta a visão que o governo quer dar. Mais flexibilidade, mais poder de negociação individual e pronto. Eu queria só, antes de terminar, porque creio que ainda tenho, falar na questão da flexibilização do mercado de trabalho. Já se falou que é mais no despedimento e mais na contratação. Depois a parentalidade e os direitos da família. E foi aqui que bateu e que os meios de comunicação acabaram por trazer muito este tema. A licença parental prolongada partilhada entre os progenitores até aos 6 meses. Já se fazia, não era
tudo sobre a mesma linha, agora vai ser tudo sobre a mesma linha. O caso da amamentação, antes a dispensa não tinha limite de idade, ou seja, até aos 6 anos as crianças podiam ter amamentação, e agora o Governo quer colocar o limite até aos 2 anos, e a partir dos 2 anos que haja uma declaração médica de 6 em 6 meses apresentada à entidade. Vou ter que dizer ao meu neto que está a fazer 3 anos que acabou-se a amamentação. Pronto. Não. Este é, no fundo, aquilo que se está com mais, digamos, sob os nossos olhos. Falar também sobre a greve e os serviços mínimos. Todos nós assistimos a greves em que os serviços mínimos, depois em determinadas entidades e serviços, era um caso, digamos que mesmo difícil. Eu estou a pensar, por exemplo, nos hospitais. Estou a pensar no âmbito da saúde. Os serviços básicos. Exatamente, os serviços básicos. Se há uma greve e se esses serviços não são garantidos, efetivamente, acaba por pôr em causa depois outras entidades. Relativamente a estes dois pontos, que eu acho que é importante, dizer também que tudo isto é um anteprojeto, está em cima da mesa. Eu estou a imaginar uma reunião com todos os parceiros. Já percebemos tantas confederações do comércio como a empresarial não têm muito a dizer sobre estas medidas. Nada, aplaudem. Acho que até aplaudem. Porque será? Depois temos a CGTP, que diz que há um retrocesso. E depois temos a UGT, que diz que há uma ruptura com a agenda do trabalho digno. O que nós sabemos é que existe dia 20 de setembro uma greve, que é promovida pela CGTP, e a ministra aquilo que diz é que não há linhas vermelhas, mas efetivamente está tudo em cima da mesa e que mesmo naqueles pontos que são os pontos da discórdia, ainda assim é possível fazer uma concertação. Falaram das compras das férias, que é uma coisa que já se fazia também, não é? E que não havia problema, e o luto gestacional, que eu acho que é outro problema que se levantou. Digamos que vai haver muito tempo para fazer a concertação. Há pontos que provavelmente vão ficar em cima da mesa e outros provavelmente vão ser retirados. E disse. Então, vamos avançar para os positivos e negativos desta semana. Vamos a isto. No meio de promessas que brilham e realidades que tropeçam, nasce o Positivos e Negativos. Uma rubrica onde a balança não é neutra, é afiada. 0. Ora bem, Manuel Graça, vamos aos positivos e aos negativos. Ora bem, parece que estamos outra vez a tratar da eletricidade, mas não estamos. Há coisas é que na nossa sociedade nos vão dando choque, não é? E uma das coisas que nos vai dando um tremendo choque é o facto de, se alguém meter os dedos na ficha e tiver que recorrer aos serviços médicos, não há. Já estamos a ultrapassar e a considerar normal, entre comas, os novos hospitais sobre rodas. Já vamos em quase 60 nascimentos em ambulâncias. De facto, isto é incrível. Mas está a aproximar-se os 60 do número que foi dado por o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, quando disse que em 60 dias iria resolver o problema das urgências. Portanto, eu acho que ele devia ter substituído a palavra dias por meses, talvez, ou anos, talvez. Mas, de facto, estamos a atingir um caos que só é comparável a uma intenção de querer desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. E isto deve ser uma preocupação primária de todos nós. Algo que demorou tanto a ser erguido neste país, que é uma garantia de avanço civilizacional, que inclusivamente o antigo presidente dos Estados Unidos, Obama, quis replicar nos próprios Estados Unidos. Portanto, um bom exemplo, estamos a assistir a uma caricatura do nosso Serviço Nacional de Saúde. Ao ponto de, neste momento, já correr entre as pessoas o novo nome dado ao Hospital Amadora Sintra. É o Hospital Amadora Síria. Tal é o abandono por parte de médicos, enfermeiros,
que pediram escusa de responsabilidade pelo caos ali instalado. E a isto a senhora ministra atualmente diz nada. Tudo acontece. Para terminar, deixar aqui uma proposta. Por que não fazer algo que é um recurso do Estado, já foi utilizado a quando da debandada dos pilotos da Força Aérea Portuguesa para as companhias aéreas privadas, e perante essa debandada, o governo de então legislou que após a formação de um piloto pela Força Aérea Portuguesa, o mesmo só poderia abandonar as funções 15 anos após essa formação. Por que não a mesma coisa para os médicos? Eles são formados nas faculdades públicas. Colocar uma moratória de que tem um prazo, que tem de dar um retorno da formação recebida pelo Estado. Se querem ir para os privados, vão para os privados. Se é pelo Estado, há regras. Disse. E disse bem, porque a Lourdes Gonçalves está aqui na brecha para atuar. É? Pronto, ainda bem. Ainda bem. Ponto positivo. O Hospital Beatriz Ângelo criou um protocolo de colaboração de hospitalização domiciliária com Muito os bem. equipamentos das organizações sociais. O que é que este protocolo transmite em quê? Por exemplo, se nós tivermos o equipamento de uma ERP ou de um lar em que um dos idosos tem que ir ao hospital, em vez de ficar internado e fazer o tratamento no hospital, acaba por vir para o equipamento e faz o tratamento, a equipa do hospital desloca-se às instalações e faz o tratamento do idoso nas instalações. Na assinatura deste protocolo eu tive o privilégio de dizer que é para ambos, tanto o hospital como as organizações sociais, é um protocolo positivo. Positivo se ele se concretizar, isto seja, se as equipas dos hospitais estiverem dispostas e disponibilidade para fazer isto nos equipamentos sociais dos idosos. E este protocolo é assinado com várias organizações sociais e agora resta-nos esperar para monitorizar e ver se este pode ser um protocolo de sucesso. Negativo é para o Ministro da Educação, abriu o ano letivo. Nós já sabemos, eu já falei isto no anterior podcast que nós tivemos juntos, que a falta de educadores de infância tem sido constrangimento para as organizações sociais que têm a rede solidária e agora, por exemplo, o primeiro ciclo, percebemos que não existem professores suficientes para o primeiro ciclo. E isto voltamos outra vez a dizer, então o Sr. Ministro, em vez de andar a dar medalhas Às mimosas. às mimosas, Às vaquinhas. Se calhar temos que ver a formação, as universidades que estão a formar os professores, o que é que vamos fazer para que não haja crianças que não tenham no primeiro ciclo professor. Já sabemos que existem professores do ensino especial que também há falta, não existe. Há escolas que têm um ensino especial, mas que não têm o professor. E depois há disciplinas ou agrupamentos que efetivamente falta alguns profissionais. Penso que ainda não temos um ano letivo com 100% da educação em 100%. E isto é uma nota negativa. Ok. Terminamos então os positivos e negativos e lançamos desde já o próximo debate que vai acontecer daqui a uma semana aqui no nosso podcast Análise do Barómetro do Poder Local. Este será o tema para o próximo programa aqui do Rasgar Ideias e vamos contar com não só quem está aqui connosco hoje, mas provavelmente com mais um participante. Vamos ver. Obrigado a todos. Voltamos daqui a uma semana e até lá, passem bem. No meio de promessas que brilham e realidades que Este tropeçam, foi mais a rasgar nascem agora. positivos e Foi mais negativos. Uma rubrica onde a balança não é neutra, é afiada. Já lhe disse a você, para você não me mandar calar a mim. Você faz uma discriminação.